Você foi atrás das empresas, meu aluno aqui é de tal empresa, a empresa que está pagando, deixa eu ir lá conversar. Vocês fizeram esse mapeamento? Exato. Porque na hora que a gente começa a falar com as empresas, a gente começa, primeiro, a entender qual era o problema, que foi exatamente isso que eu contei, né? Imagina, quem não tem uma solução nesse sentido, passa pelo quê? Vai ter vários recibos, não vai ter a centralização da informação. Então, a gente precisa tangibilizar isso como plataforma. A gente começa a falar com RHs, entende que essa é a dor, e aí a gente vai e mostra agora para eles que eles já estavam, por exemplo, recebendo os recibos dos nossos estudantes, mas poderiam ver isso já totalmente direto dentro da plataforma, né? Então, naquele momento, a gente basicamente faz um depara do que o mercado já tinha com outros concorrentes que já estavam no corporativo. Por exemplo? Por exemplo, uma Open English, né? Uma English Live. Então, são concorrentes que já estavam no contexto corporativo e já ofereciam um contexto desse para o RH. Só que o modelo, na minha visão, ali, ele ainda tinha um grande problema, que era o modelo de venda para o corporativo ainda era tangibilizado para desenvolvimento da fluência. Isso é, a empresa ela contrata quando ela tem a necessidade daquela pessoa falar inglês. E geralmente essa necessidade não vai para, por exemplo, todo mundo da camada de operação, por exemplo. Porque a gente está falando de um custo médio pelo menos de 250, 300 reais. Então eu penso, como que a gente pode criar e democratizar a educação de qualidade agora para mais pessoas? E aí a gente faz uma disrupção no modelo, que foi o mesmo movimento que o Gympass fez anos atrás, né? Então, 8 anos atrás, ninguém pensava em pagar academia para o funcionário. O Gympass foi lá e criou um modelo que é completo, né? Ele é escalável e democrático. E aí, hoje, a empresa paga alguns reais ali e a pessoa tem a possibilidade de ter um benefício. E aí a gente cria, então, uma nova avenida de crescimento no corporativo, que é exatamente um benefício para atração e retenção de talentos. Então, se antes o inglês era R$200, 250, agora, dependendo, a empresa paga 7, 8, 10, 12 reais. Vocês fazem corte, né? Então... Sim. E eu sempre costumo falar que quando a gente fala de inovação, a gente não está falando necessariamente de tecnologia. A gente está falando principalmente de entender como resolver um problema de alguém, né? Que pode Exato. ser usando tecnologia ou não. Exatamente. E vocês conseguiram fazer isso em diversos níveis, né? Vocês tinham essa consciência, esse olhar para o mercado, para gerar inovação. Como foi esse processo para vocês? É que na minha visão como empreendedor, eu não gosto de criar algo que já existe. Então, todas as etapas que a gente já fez, a gente fez de uma maneira que era diferente. E eu sempre faço uma provocação interna que é assim, se fosse para fazer igual, eu contratava um executivo, né? Por isso que eu me coloco na posição de ir lá e construir. Então, quando eu entro no corporativo, eu entro para vender, eu entro falando no front, construindo a unidade de negócio. Aí eu entendo que há um gap e que a gente pode criar um movimento que é 1000 vezes maior. E aí a gente começa a fazer um movimento, por exemplo, nesse sentido. Mesma coisa na educação básica. Na educação básica, eu fui para estudar o problema. Entrei em escola que o Uber me deixava dentro da escola porque era perigoso a região, né? Então, é justamente a gente se colocar no problema para não olhar o que eles já têm, mas como que, talvez, a gente pode criar algo que no contexto, por exemplo, da Fluency Pass, que pode ter uma educação de alta qualidade com um preço democrático, né? Porque, assim, sempre é tangibilizado em mercados que não é o contexto de tecnologia, que geralmente o melhor é o mais caro, né? Então, eu acho que a proporção entre qualidade e preço com relação à Fluency Pass, a gente sempre foi imbatível. Por isso que, aonde a gente entra, normalmente a gente ganha muito espaço de mercado. Porque essa oportunidade de criar algo que seja com qualidade, preço democrático, é algo que não é tão fácil de fazer. E você teve resistências? Porque, por exemplo, então você teve uma experiência frustrante no seu intercâmbio,
Na hora da contratação, da negociação com agências, vocês foram lá e criaram algo para resolver essa questão. E aí, a partir disso, vocês criaram uma escola de inglês com método diferente, com tecnologia e digital, e uniu as duas coisas. Você teve resistência das agências e do setor quando criou a solução do intercâmbio? Você teve a resistência de professores, de escolas, de alguma organização quando criou a solução da escola digital? Sim, sempre. Primeiro que assim, a gente sempre foi não sei se o lobo mau ou não quisto pelo mercado de agenciamento de intercâmbio, né? Então, assim, lá tem uma associação, mas a gente não é... Assim, entrar na associação diz que a gente minimamente vai seguir algumas práticas de mercado. Que vocês não seguem. Que, né, na prática, por exemplo, vamos supor, agenciamento de taxa de agenciamento, né? Algumas coisas ali que é meio que... Eu vejo a associação como uma forma de lobby, que é vamos nos juntar e com base nisso a gente define aqui algumas regras entre a gente pra gente se proteger no mercado. Mas eu não estava olhando para o mercado, eu estava olhando para o consumidor. Então, quando a gente olha para o contexto de agência, a gente começa a primeiro já ter esse embate. Não à toa, um dos artigos que na época a Exame publicou, ela falou assim, que a gente era o intercâmbio sem agências, né? E aí, vocês eram uma agência ali, de certa forma. Enfim. Exato. A gente, no fim, diferente. É uma agência, né? Mas a headline, na época, acabou saindo dessa forma. O que funciona para vocês como posicionamento também. Sim, também. Então, acho que ali já teve um pouco desse embate. Como o nosso preço sempre foi mais baixo, mas assim, é o mais baixo dentro das políticas estabelecidas. A gente nunca vendeu com dumping, por exemplo, né? Então, é $1.000, é $1.000. Né? Então a gente é muito transparente, a precificação está no nosso site. Mas isso sempre incomodou, porque muitas vezes o estudante chegava na agência com o orçamento da Fluency Pass. E aí, às vezes até fechava com a agência, mas a agência tinha que dar desconto, porque o preço na agência estava mais alto. Né? Então, obviamente, ninguém vai gostar disso. Então, eu entendo, acho que qualquer um que foi disruptar um pouco o mercado ou melhorar o contexto para o consumidor acaba passando um pouco por isso. Quando a gente vira Fluency Pass, aí eu acho que ninguém entendeu. Porque era inconcebível uma agência de intercâmbio ser uma escola de inglês. Então, assim, nunca tinham feito isso. Né?